Bom dia a todos, meu nome é Rafael Benassi, eu sou aluno de mestrado do programa em pós-graduação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos e sou orientado pela professora Fabrina. Hoje, como parte do estágio de docência orientada, com orientação pela professora Fabrina, eu vou estar trabalhando com vocês as unidades 8 e 9 da disciplina Fundamentos de Meteorologia, que é a respeito dos sistemas meteorológicos que alteram o tempo no Brasil e também sobre mudanças climáticas. E para começar, eu vou apresentar aqui para vocês o sumário, que contém todos os sistemas meteorológicos que serão abordados ao longo dessa aula. E vale salientar que as principais informações que eu irei discutir com vocês estão relacionadas principalmente ao que é ou a uma definição para cada sistema, aonde e quando esses sistemas atuam, sobre a sua formação, ou seja, como que esses sistemas se formam e principalmente qual que é o impacto de cada sistema aqui para o Brasil. O primeiro sistema que eu vou conversar serão os ciclones e anticiclones, seguidos pelos sistemas frontais. Logo após, será a zona de convergência do Atlântico Sul, mais conhecida também como os ACAS. O próximo será o jato de baixos níveis, ou JBN, seguido pelo vórtice ciclônico em altos níveis, ou VCANS. Logo após, será o sistema de monção, tanto clássico quanto para a monção aqui na América do Sul. E finalizando o tópico 8 com o El Niño Oscilação Sul. Para o tópico 9 será abordado as mudanças climáticas, onde eu irei trazer tanto uma definição do que é mudanças climáticas, também uma diferença entre as mudanças climáticas naturais e antrópicas e, por fim, qual que é o impacto dessas mudanças climáticas, tanto no globo quanto para o Brasil. Como comentado anteriormente, o primeiro sistema que é capaz de alterar as condições de tempo no Brasil, que será abordado nessa aula, são os ciclones e anticiclones. Aqui nós temos duas figuras diferenciando como que é a formação e os efeitos de um ciclone em superfície e à sua direita de um anticiclone. Falando primeiro do ciclone, ele é mais conhecido, talvez mais famoso, principalmente ao seu impacto, e nele nós temos na superfície como principal fator a convergência de ar ou convergência de umidade, o que vai estar fazendo com que esse ar se encontre, realmente existe uma convergência e que ele ascenda na atmosfera. Com essa ascensão, a região do ciclone vai ser afetada com a formação de nuvens e que essa formação de nuvem é responsável pelo favorecimento da precipitação. Já no anticiclone, o processo inverso ocorre. Ao invés de termos a ascensão do ar, nós temos a subsidência do ar, ou seja, o ar desce de níveis mais altos na atmosfera para a superfície, fazendo com que tenha uma divergência desse ar, divergência de umidade, fazendo que tenha uma menor formação de nuvens, ou seja, desfavorecendo a precipitação. Então nós temos principalmente um predomínio de ar seco na região do anticiclone. Quando estamos falando em relação à formação de nuvens em um anticiclone, não podemos dizer que não existe a formação de nuvens nessa região, mas estamos falando com nuvens com grande desenvolvimento vertical, que são nuvens relacionadas à precipitação ou a condições de tempo severo. Para os ciclones, é possível categorizar em até 3 diferentes categorias. Essa diferenciação é dada com base na sua formação, ou seja, a estrutura que cada ciclone apresenta, e também a região em que cada ciclone é formado. O primeiro que nós temos aqui à esquerda é o ciclone extratropical. Como o próprio nome diz, ele se forma no extratrópico, ou seja, em altas latitudes. Entre os três, o ciclone extratropical é o que mais apresenta impactos no Brasil, pois ele está associado aos sistemas frontais, que será o próximo sistema meteorológico que iremos conversar. Ele também pode ocorrer em todas as estações do ano, mas ocorre com maior intensidade e maior frequência durante o inverno. O segundo ciclone é denominado como ciclone tropical. Ele se forma nas regiões tropicais do globo, normalmente. Ele também apresenta uma estrutura um pouco diferente quando comparado com o extratropical. E esse ciclone é o que é denominado também como furacão, quando ele atinge determinados níveis. Sobre o seu impacto no Brasil, a gente tem apenas um registro de um ciclone tropical que atingiu a região de Santa Catarina no ano 2004. Então ele é mais comum atingir principalmente os Estados Unidos, a região do Golfo. E o último ciclone é determinado como ciclone subtropical. Ele é um sistema um pouco mais complexo por apresentar características híbridas, ou seja, ele apresenta características tanto do ciclone extratropical como do ciclone tropical. Ele também impacta bastante aqui no Brasil, mas assim como o ciclone extratropical, ele não tem uma força tão grande que se compara a um ciclone tropical ou até mesmo a um furacão. É importante salientar que os 3 tipos de ciclones apresentam uma baixa
em superfície, ou seja, que foi o que a gente comentou, que é uma região ciclônica, que vai ter uma convergência de umidade, então vai estar tendo favorecimento de nebulosidade, de precipitação, porém a sua formação, a sua estrutura para os próximos níveis da atmosfera se difere um pouco, e isso acaba com base na sua região de formação e acaba impactando também o deslocamento desse sistema. O próximo sistema que é capaz de alterar as condições de tempo no Brasil, e talvez seja um dos mais famosos, são os sistemas frontais, que é definido como a transição ou até mesmo o encontro de duas massas de ar com características diferentes. E quando estamos falando dessas características, nós consideramos a temperatura, a densidade e a umidade dessas duas massas de ar. Quando existe um encontro dessas duas massas de ar, nós chamamos de zona frontal, e ela apresenta uma dessas seguintes características ou propriedades na região de encontro. Teremos um mínimo relativo de pressão, então novamente vai estar acontecendo aquele abaixamento de pressão em superfície, que vai estar gerando uma convergência de umidade, um favorecimento para a formação de nebulosidade e precipitação. Nós vamos ter um forte deslizamento do vento, que vai dar para entender um pouco melhor na próxima figura que eu vou mostrar. E nós teremos, como consequência disso, mudanças bruscas das propriedades da nebulosidade e formação de precipitação na região. Então, esse é um dos principais critérios ou propriedades que ocorrem quando tem esse encontro dessas duas massas de ar com características diferentes. E existem diferentes sistemas frontais, mas o sistema frontal clássico ele é geralmente composto por uma frente fria, uma frente quente e um centro de baixa pressão na superfície. E nessas duas figuras, começando pela direita, nós temos um exemplo de como que seria um sistema frontal clássico. Então aqui, na superfície, nós temos uma circulação ciclônica, que seria responsável pelo abaixamento dessa pressão. Aqui em azul, nós teríamos o ramo frio dessa frente fria. Então aqui atrás dessa região, nós teríamos a massa de ar fria, enquanto aqui nesse ramo em vermelho, nós teríamos a frente quente. Então aqui estaria essas duas regiões com massas de ar de características diferentes. Aqui nessa figura da esquerda, apresenta a região onde tem o encontro dessas duas massas de ar quente na direita e a massa de ar fria na esquerda. Então nós conseguimos ver que elas têm propriedades diferentes de temperatura. E quando elas se encontram, a massa de ar quente ela é obrigada a ascender na atmosfera. E isso vai estar fazendo com que ocorra a formação de nebulosidade. E dependendo da intensidade dessa massa de ar ou da região em que ela está subindo, nós vamos ter diferentes formações de nuvens. Por exemplo, aqui no topo nós teremos formações de cumulonimbus, que vai estar associada à precipitação mais intensa, até mesmo descargas atmosféricas. E aqui nesse vídeo, é um vídeo feito para a Austrália, mas esse mesmo processo também ocorre aqui para o Brasil, mostra como que é o encontro dessas duas massas de ar e o deslocamento dela ao longo do continente. Então aqui a gente vê que essa massa de ar fria ela vai avançando no continente, empurrando a massa de ar quente, enquanto essa massa de ar quente ela vai basicamente subindo na atmosfera em altos níveis, fazendo com que tenha a formação de diferentes tipos de nebulosidade, e toda essa região onde a massa de ar fria passa, ela é afetada, alterando todas as características onde tinha um ar mais quente, essa temperatura é abaixada, modifica o padrão de umidade, modifica o padrão de nebulosidade e precipitação. E aqui do lado nós temos uma carta sinótica da América do Sul, onde a gente consegue ver também o sistema clássico. Nós temos um abaixamento de pressão, representado pela letra B, ou também pelas linhas de pressões aqui, em superfície. Nós temos o ramo frio da frente fria e o ramo quente da frente quente. E aqui a gente consegue ver, onde a frente já passou, nós temos uma diminuição da temperatura e até mesmo regiões de precipitação, enquanto regiões onde não foram afetadas ainda pela frente, elas apresentam temperaturas mais elevadas e não apresentam padrão de precipitação ou nebulosidade. Para finalizar o tópico de sistemas frontais, eu apresento aqui um mapa referente ao local de atuação. Temos a frequência anual média de frentes frias para a América do Sul. Então, com ele é possível ver que a passagem de sistemas frontais ocorre principalmente no Oceano Atlântico, quando comparado com o Oceano Índico. As maiores concentrações de frentes estão realmente nas latitudes mais altas, ou seja, ao sul da América do Sul, afetando principalmente a Argentina e o Uruguai, mas o sul do Brasil também é fortemente afetado pelos sistemas frontais, com altas passagens de frentes frias ao longo do ano, mas não só o sul do Brasil. O sudeste também
O padrão de precipitação no Sudeste também é determinado pelos sistemas frontais, mas ele também acaba afetando a região Centro-Oeste e com um número bem menor ainda até a mesma região Norte do Brasil, mas são casos muito mais raros do que quando comparado com a região Sul e Sudeste do Brasil. O próximo sistema meteorológico que eu irei apresentar para vocês é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, também conhecido como ZACAS. É um sistema de uma escala um pouco maior do que os sistemas meteorológicos vistos anteriormente. Ele é de grande importância no padrão de precipitação em diversas regiões do Brasil, como a gente vai ver. Para começar, a gente precisa definir ZACAS, e ela é definida como uma banda persistente de nebulosidade, onde existe precipitação associada a essa banda de nebulosidade, e ela possui uma orientação que vem do sul da Amazônia até o Oceano Atlântico Sul. Ou seja, ela se desloca passando por todo o centro-oeste e sudeste brasileiro. E com isso, a gente determina que as ZACAS é um dos principais sistemas que determina o padrão de precipitação sobre o centro-oeste e sudeste durante os meses de primavera e principalmente nos meses de verão. Nesse esqueminha aqui, a gente tem qual que é a formação das ZACAS e quais são os sistemas meteorológicos que estão associados a essa formação. Então, aqui determinado pelo número 1, nós temos a Alta da Bolívia, que é um anticiclone em altos níveis. E quando a gente fala altos níveis, estamos dizendo cerca de 10 km da altitude. Aqui determinado pelo número 2, nós temos um VCAM, ou um vórtice ciclônico de alto nível, que será um dos próximos sistemas que eu irei apresentar para vocês. E aqui, indicado pelo número 3, nós temos um sistema frontal, que foi o primeiro sistema que eu passei para vocês, que tem um ciclone associado a ele, com uma banda de precipitação e nebulosidade associado. E com isso, nós temos toda essa região que passa, principalmente do sul da Amazônia, passando pelo centro-oeste e sudeste, chegando até o Oceano Atlântico, com uma banda persistente de nebulosidade, e toda essa região ela é afetada com precipitação. A posição das ZACAS, ou dessa banda de nebulosidade, ela pode variar, conforme pode ser visto aqui nessa figura. Nós temos determinados pelos números 1, 2 e 3 as posições em que ela pode ocorrer, no qual 1 está referido-se à posição média, ou seja, onde ela normalmente ocorre, ou seja, qual é a climatologia das ZACAS. E nós vemos que ela passa por toda a região da Amazônia, desloca pelo centro-oeste brasileiro, passando pelo sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Temos também a posição determinada pelo número 2, que seria quando a ZACA está posicionada mais ao norte da posição média. Então a gente vê que ela pode se deslocar também da Amazônia, mas porém agora da região norte, e ela chega até o sul do Nordeste brasileiro, passando por toda a região de Minas Gerais e chegando até o sul da Bahia. E determinado pelo número 3, seria quando a ZACA está posicionada mais ao sul. Então ela se desloca também da Amazônia, mas agora passando pelo centro-oeste e chegando até o sul brasileiro. E com base na posição em que a ZACA está, vai ser determinada qual região que será afetada com maiores acumulados de precipitação, mas como efeito indireto, nós temos também períodos de estiagem a regiões adjacentes a ela. Ou seja, se as ZACAS estiver numa posição normal, ou seja, determinada pelo número 1, ela vai estar passando pelo sudeste brasileiro. Então nós temos grandes acumulados de precipitação no sudeste, podendo chegar até episódios de enchentes. Porém, no sul do Brasil, nós teremos episódios de estiagem. E esse fenômeno de estiagem no sul, quando a ZACA está posicionada mais ao sudeste, é conhecido como subsidência de compensação. E essa relação entre períodos de enchentes no local que está sendo afetado diretamente pela posição das ZACAS em relação com a região sendo afetada com estiagem pode ser explicado de forma física bem simples. Imagine que temos um ano com ZACAS normal, ou seja, aqui passando pelo número 1. Então ela está afetando o estado de São Paulo, ou o sudeste brasileiro aqui, com formação de nuvens. Então nós teremos movimento ascendente, que está tendo uma convergência de umidade, como foi o primeiro assunto que a gente viu nesse tópico. E esse ar que converge e sobe na atmosfera, ele precisa ir para algum lugar. Então ele acaba se deslocando aqui para as regiões sul do Brasil de forma descendente. Então ele vai estar inibindo a precipitação, inibindo a formação de nebulosidade, como a gente viu em um anticiclone. Isso é chamado por um sistema compensatório.
Nessa primeira figura à esquerda, eu tenho uma imagem de satélite do GOES 13, onde mostra como que é essa banda de nebulosidade que está associada às ACAS. E a gente consegue ver que ela realmente está passando desde lá do Amazonas, principalmente do sul da Amazônia, se deslocando por todo o centro-oeste brasileiro, pelo também sudeste e chegando até o Oceano Atlântico Sul. A gente vê que nessa região ela está afetando principalmente o estado de São Paulo e Minas Gerais. Na imagem da direita, a gente tem uma carta sinótica do CPTEC, onde está identificando essas ACAS, apresentadas aqui pelas setas, e a gente vê que ela está a uma posição um pouco mais ao norte do que o comum. Então a gente vê que ela está afetando principalmente o estado de Minas Gerais. E quando a gente encontra esses tipos de episódios, é importante salientar que essa banda de nebulosidade ela deve persistir por pelo menos 4 dias consecutivos. E a gente acaba determinando esse critério para que não se confunda as ACAS com episódios de passagem de um sistema frontal, por exemplo. O próximo sistema meteorológico que é capaz de alterar as condições de tempo aqui no Brasil é conhecido como jato de baixos níveis, ou também como JBN. Para começar definindo o JBN, podemos dizer que ele é um escoamento que transporta principalmente calor e umidade do Atlântico tropical e da floresta amazônica para altas latitudes. Ou seja, ele é um sistema que é capaz de fazer essa interligação entre as bacias amazônicas e as bacias do Prata e do Paraná. Essa interligação é feita pelo lado atmosférico. Então, nós vamos ter um fluxo quente e úmido que vai ser canalizado lá da floresta amazônica até o sul, através dos Andes, e ele é capaz de contribuir para todo o regime de precipitação dessa região, mas principalmente das regiões mais ao sul da América do Sul, entre a Argentina e o Uruguai e o sul do Brasil, mas ele também está associado a episódios de tempos severos nessas regiões, com altos volumes de precipitação, descargas atmosféricas. Os jatos de baixos níveis não é um sistema meteorológico tão simples assim, por estar envolvendo outras componentes na sua formação, e por isso aqui eu tenho um esquema de Marengo e colaboradores de 2004, onde é possível ver quais são esses elementos que participam na formação do JBN e qual é o seu impacto. Então, a gente começa primeiramente com esses alísios de Nordeste, que é capaz de trazer umidade e calor do oceano para a região amazônica. Por conta da floresta nessa região, nós já temos alta disponibilidade de umidade pela evapotranspiração dessa floresta. Então, todo esse fluxo de calor e umidade que se concentra nessa região, ela é transportada em baixos níveis, ou seja, na próxima superfície, indicada aqui nesse exemplo pela linha azul. Ela é transportada adjacente ao Andes, ou seja, é aqui que a importância geográfica dos Andes é relevante, ou seja, ela é capaz de canalizar esse transporte, passando por toda essa região e se finalizando no sul do Brasil, sobre a Argentina e o Uruguai também. Então a gente vê que toda essa região marcada em azul claro, ela é afetada por esse transporte de umidade e principalmente onde a gente tem essa grande nuvem de CCM, que são os complexos convectivos de mesoscala, que são altos volumes de precipitação, com grandes quantidades de descargas atmosféricas e que realmente acaba afetando como até mesmo um evento extremo em determinada região. E se nós temos episódios, como vistos aqui nessa segunda figura, onde mostra qual é a posição que o JBN pode estar, esse transporte acaba se diferenciando um pouco. Nós temos principalmente dois cenários. O primeiro cenário, em que esse JBN, ou que esse jato está deslocado um pouco mais ao norte, afetando principalmente o sul do Brasil, até mesmo um pouco do sudeste brasileiro. E já o segundo cenário é que ele se desloca mais ao sul do Brasil. E normalmente nesse cenário, ao sul do Brasil, Uruguai e Argentina. E nesse segundo cenário, o JBN normalmente ele está mais intenso, então ele é capaz de cometer que tem ainda mais episódios de eventos extremos, como comentado aqui por essa célula de CCM. Então quando ocorre o segundo cenário do JBN, ele provavelmente vai estar associado a episódios de altos volumes de precipitação, descargas atmosféricas e até mesmo ventos de alta intensidade. O próximo sistema que nós vamos conversar agora, e que talvez não seja tão conhecidos, são os vórtices ciclônicos em altos níveis, ou VCANs. Como o próprio nome diz,
Ele é formado em altos níveis da atmosfera e são definidos como sistemas fechados de baixa pressão, ou seja, como nós conversamos no começo, vão ser os sistemas ciclônicos. Eles apresentam uma escala sinótica e são formados na alta troposfera, ou seja, altos níveis da atmosfera. E a principal característica desse sistema é que eles apresentam no centro subsidência, ou seja, vai estar dificultando a formação de nebulosidade e, consequentemente, precipitação, enquanto a periferia, ou seja, todo o contorno desse sistema, vai ser definido por regiões de movimento ascendente, ou seja, vai estar intensificando a formação de nebulosidade, principalmente nebulosidade com grande desenvolvimento vertical, que vai estar associada à precipitação. E nós podemos classificar esses VCANs de duas formas, como os vórtices do tipo Palmen, que se originam nas latitudes subtropicais, e os vórtices do tipo Palmer, que se originam nas regiões tropicais. Outra diferença entre esses dois tipos é principalmente a época do ano em que eles se formam, enquanto os vórtices do tipo Palmen eles se formam em qualquer época do ano, inclusive no inverno, enquanto os vórtices do tipo Palmer eles se formam apenas nos meses de primavera, verão e outono, ou seja, não existe essa formação no inverno. E os vórtices do tipo Palmer também passam a maior parte da sua vida nos trópicos, como comentado anteriormente. Nessas duas figuras aqui de imagem de satélite, é possível ver a posição dos vórtices e principalmente essa relação entre a diferença entre a periferia, ou seja, o seu contorno, e o seu centro. Enquanto, como comentado, o centro do VCAN ele vai apresentar subsidência do ar, ou seja, dificultando e até mesmo inibindo a formação de nebulosidade em algumas das regiões, enquanto todo o seu contorno ou a sua periferia apresenta maior predomínio de formação de nebulosidade, principalmente nebulosidade com com grande desenvolvimento vertical, que vai estar associado a grandes níveis de precipitação em todo o seu contorno. E nessa outra figura aqui ao lado, é o mesmo padrão que é possível identificar, uma região central com bem menor formação de nebulosidade e todo o seu contorno com maior formação de nebulosidade e principalmente grandes regiões com grande desenvolvimento vertical, que é possível ver nessa imagem de satélite, aqui em azul, até mesmo em vermelho, aqui um pouco mais para cima. Então, todas essas regiões, em contorno ao VCAN, vai estar sendo associado com grandes níveis de precipitação. Agora eu irei trazer algumas informações referentes ao sistema de monção, que é um tópico que já foi abordado pela professora Fabrina, mas eu irei retomá-lo trazendo principalmente os impactos aqui no Brasil. Por isso, primeiramente, a gente tem que definir o que seria uma monção, e por isso nós utilizamos para regiões em que ocorrem alterações na direção do vento, e quando estamos falando de alterações, seria realmente na reversão, ou seja, na mudança do sentido do vento, e que irá resultar em verões chuvosos e invernos secos, ou seja, nós teremos duas estações do ano bem definidas quando referente aos padrões de precipitação. Então, para que uma região possa ser definida como um sistema que apresente um sistema de monção clássico, ela deve seguir esses dois critérios. Seria quanto à mudança da direção do vento por pelo menos 120 graus entre janeiro e julho, ou seja, entre os meses de verão e de inverno, e apresentar invernos secos e verões chuvosos. Por conta dessas duas definições, desses dois critérios, nós teríamos como sistema de monção clássico a da Ásia, ou também conhecida como a monção da Índia, que é um dos sistemas de monção mais famoso do mundo. Teríamos também sistema de monção na Austrália e na África. Porém, a América do Sul não apresentaria um regime de monção clássico, principalmente por dois motivos. O primeiro deles está relacionado com o estreitamento que o continente sofre nas regiões subtropicais e extratropicais. Esse estreitamento vai impedir que eu tenha formações de ciclones ou anticiclones no continente, para que eu possa fazer que eu tenha verões mais chuvosos ou invernos mais secos. E o segundo ponto está relacionado com o oceano, no qual nós temos ressurgências de águas frias no Oceano Pacífico durante o ano todo, o que faz com que a temperatura do oceano seja sempre menor do que a temperatura do ar. Isso vai estar impactando diretamente toda a formação dos sistemas frontais, mas também até que área que esse sistema frontal é capaz de impactar. Porém, com diferentes análises, é possível identificar que a América do Sul ela apresenta sim um regime monsônico. Como nesse trabalho de Da Silva de 2018, ela apresentou esses dois mapas, seria no primeiro à esquerda nos meses de verão
e o segundo na direita nos meses de inverno, onde ele apresenta primeiramente a precipitação e o vento. Mas falando inicialmente da precipitação, nós temos nos meses de verão, aqui marcado em cores alaranjadas e em amarelos, o acumulado de precipitação em milímetros por dia em toda a região amazônica, no centro-oeste até o sudeste brasileiro, que ultrapassa valores de 10 milímetros ao dia, enquanto no inverno esse padrão de precipitação se reduz muito. Nós não temos tanto esse valor acumulado, então com isso é possível identificar nitidamente que nós temos um verão muito mais chuvoso, enquanto temos um inverno muito mais seco. Então nisso nós podemos confirmar que o primeiro critério, que seria referente às estações seca e estação chuvosa, acontece na América do Sul. Já em relação ao vento, realmente não existe uma reversão no sentido do vento quando compara-se diretamente o vento no sentido nos meses de verão e nos meses de inverno, mas porém fazendo uma análise estatística um pouco diferente, é possível ver que existe essa reversão entre essas duas estações com base nos mapas que apresentam essas setinhas em pretos. A única diferença é que nós analisamos a anomalia do vento. E quando estamos falando da anomalia do vento, como que ela é feita? Primeiro, nós fazemos uma média anual desse vento para essa região, considerando todas as estações do ano. E depois nós pegamos o vento apenas no verão e subtraímos da média anual, ou seja, fazemos verão menos média anual. E com isso nós temos a anomalia do verão. Fazemos esse mesmo processo de inverno menos média anual para termos a anomalia do inverno. E comparando entre verão e inverno, nós vemos que existe sim uma reversão no sentido do vento, destacado aqui claramente pelo sentido das setinhas em preto. Então, por isso, também é possível definir e determinar que a América do Sul apresenta um regime monsônico. Porém, como eu acho que já foi possível perceber, o sistema de monção da América do Sul é um sistema complexo, principalmente por termos que fazer uma análise estatística um pouco diferente, mas também conta aos sistemas meteorológicos que compõem e que interagem com o sistema de monção. Então, aqui nessa figura de Zoe Lau, nós temos esquematizado todos os sistemas meteorológicos que interagem ou que impactam na formação do sistema de monção. Então eu vou passar brevemente por cada um desses sistemas. A maioria deles eu já apresentei ao longo dessa aula, mas eu vou explicando como que ela pode interagir com o sistema de monção. Começando com o número 1, nós temos o fluxo equatorial em baixos níveis, que é responsável por trazer calor e umidade do Oceano Atlântico tropical para o norte do Brasil, principalmente para a região amazônica, que ela se encontra nessa região com uma grande disponibilidade de calor e umidade, e ela vai se deslocar em baixos níveis até latitudes mais altas, determinado pelo número 2 como esse fluxo de noroeste, que é a mesma coisa que o jato de baixos níveis que eu apresentei inicialmente, que ele transporta todo esse calor e umidade para o sul e sudeste brasileiro. Então esse processo é o mesmo, até que ele chega no sul brasileiro principalmente, e se encontra determinado pelo número 3 como a Baixa do Chaco. Esse sistema é um sistema ciclônico formado por uma baixa térmica, devido principalmente ao aquecimento e essa disponibilidade de umidade e energia que esse transporte, responsável por esse transporte lá da Amazônia fez. Então, eu tenho um sistema ciclônico que, como eu comentei inicialmente nessa aula, vai ser responsável por toda uma convergência de umidade, formação de nebulosidade e, consequentemente, precipitação. Agora eu não vou seguir talvez tanta ordem numérica, eu vou pular para o número 7, que seria no caso a alta da Bolívia, por conta dessa alta da Bolívia ser uma consequência da Baixa do Chaco. Ou seja, a formação dessa baixa em superfície gera um anticiclone em altos níveis. Então, eu vou ter toda aquela formação inversa, que seria uma divergência de umidade, que eu comentei inicialmente na aula, agora aqui na posição no número 7, por conta dessa alta da Bolívia, que é um anticiclônico em altos níveis. Voltando agora para o número 4, que seria essa alta subtropical, que é um anticiclônico semipermanente, ou seja, durante praticamente todo o ano ele se encontra nessa região, e ele vai ser responsável por fazer um transporte do oceano até o continente, no qual sua magnitude e intensidade desses transportes varia com base na estação do ano. Marcado pelo número 5, nós temos
a zona de convergência do Atlântico Sul, ou as ACAS, que vai ser aquela banda de nebulosidade com precipitação e que persiste por mais de 4 dias, que eu comentei inicialmente. Ela também vai estar posicionada nesse período em que a monção na América do Sul esteja ativo, então ela vai estar fazendo com que essa precipitação realmente continue ocorrendo nessas regiões, aumentando ainda mais o acumulado de precipitação no verão. Determinado pelo número 6, nós temos os ventos de oeste em latitudes médias. Isso aqui está relacionado com as passagens dos sistemas frontais, determinando a intensidade e até a região que será afetada pelo sistema frontal. E por último, pelo número 8, nós temos esse fluxo de retorno em altitude, que seria essa linha preta um pouco mais grossa. Ela também está em altos níveis, assim como a alta da Bolívia, e ela está aqui para determinar a época em que a região em que os VCANs podem se formar. Então nós imaginamos que o VCAN estaria se formando nessa região no Nordeste brasileiro, aproximadamente, e que todos esses sistemas meteorológicos em conjuntos estaria permitindo com que ocorra a formação do sistema de monção na América do Sul. E o último sistema que nós vamos conversar agora é o El Niño Oscilação Sul, ou também chamado de ENOS. Diferente dos outros sistemas, ele atua numa escala temporal e espacial totalmente diferente, ou seja, ele é capaz de afetar todo o globo e ele é definido como um sistema caracterizado pela interação entre a parte oceano e a parte atmosférica. E ele afeta toda aquela circulação geral da atmosfera, que foi a primeira coisa que a gente comentou no começo dessa apresentação. Então, como ela é formada por duas componentes, nós temos a parte oceânica, que seria a parte da fase El Niño ou da parte Laninha, no qual o El Niño está associado ao aquecimento anômalo das águas superficiais e subsuperficiais do Oceano Pacífico tropical, enquanto a Laninha ela é responsável pelo resfriamento dessa água anômala do Oceano Pacífico tropical. Já a parte atmosférica, ou também chamada de oscilação sul, ela é responsável pela variação da pressão entre o Pacífico leste e oeste. Normalmente a fase El Niño ela é um pouco mais famosa ou mais conhecida do que a Laninha, mas é principalmente devido a seu impacto e a intensidade desse impacto, principalmente aqui no Brasil. Como comentado anteriormente, o El Niño ele também é chamado pela fase quente, ou seja, ele vai ter uma alta pressão em superfície no Pacífico Oeste, enquanto a Laninha ela é a fase fria, ou seja, ela vai ter uma baixa pressão em superfície, então ela vai estar gerando uma baixa pressão no Pacífico Oeste. Então aqui eu tenho duas figuras, uma na fase neutra, ou também chamada de normal, que é quando não tem nem o El Niño nem a Laninha ativa, e aqui na direita temos de quando está em período de El Niño ativo. Então numa fase normal, a gente consegue ver que a parte de água quente, a camada de água quente, ela fica maior e se concentra principalmente próxima das regiões da Austrália, que seria no Pacífico Oeste, enquanto aqui na região do Pacífico mais próxima à América do Sul, essa camada de água quente ela é bem mais fina, e por consequência a camada de água fria ela é mais espessa. Então, na fase normal, esse sistema de baixa pressão aqui, ele está bem posicionado também ao Pacífico Oeste. Então toda a parte de formação de nebulosidade e precipitação se concentra por aqui. Enquanto numa fase de El Niño ativo, existe essa alteração. Então, onde tinha aquela concentração de água quente apenas próximo à Austrália, muda e todo o Pacífico fica com água mais quente, tanto próximo à Austrália quanto próximo à América do Sul. E nessa parte central é onde existe essa formação desse sistema de baixa pressão. Então, antes, onde tinha uma baixa pressão, começa a ser uma alta, como comentado aqui. E nessa parte central é onde tem um sistema de baixa pressão. Aqui vai estar favorecendo o desenvolvimento de nebulosidade, de nuvens com alto desenvolvimento vertical e de formação de precipitação. Nessa figura aqui também mostrando a temperatura do oceano em fase de El Niño e em fase de Laninha, fica mais nítido ainda essa diferença de aquecimento. Onde El Niño a gente tem temperaturas em torno de 28 até 30 graus em todo o Pacífico, com maior aquecimento ainda próximo a regiões da Austrália, enquanto em Laninha essa temperatura do oceano diminui bastante e as regiões de aquecimento ficam bem isoladas próximo à parte do Pacífico Oeste, que seria as regiões da Austrália. E qual seria o impacto da fase do El Niño aqui no Brasil? O primeiro deles seria o ramo descendente da célula de Walker, ela vai se deslocar sobre a Amazônia Central, inibindo a convecção. Como que seria isso? Nessa fase do El Niño,
Então aqui nessa parte central a gente tem a formação de convecção, então aqui tem movimento ascendente, só que por compensação esse ar em altos níveis ele se desloca para o lado e aqui ele vai estar descendendo aqui. Então sobre a Amazônia Central você vai ter inibição da convecção, inibição da formação de nebulosidade e precipitação. Outra coisa que vai ser alterado vai ser os ventos alísios, eles vão ser desintensificados, ou seja, vai diminuir ainda mais o fluxo de umidade para essa região amazônica, que já tinha sido diminuído por conta do ramo descendente da célula de Walker. Agora, uma outra região que vai ser afetada com diminuição de precipitação e nebulosidade vai ser o nordeste do Brasil, por conta do ramo subsidense da ZECIT. Já o sul do Brasil, ele vai apresentar o padrão inverso, ou seja, lá ele vai apresentar um aumento da precipitação, sendo capaz até de gerar eventos extremos de enchentes. E como comentei em vários outros sistemas, todo esse transporte de umidade, principalmente da Amazônia para o sudeste, sul do Brasil, ele também vai ser alterado por conta disso, porque essa região primária já vai ter sido impactada pelo El Niño. Então o El Niño, além dos seus impactos diretos, ele também apresenta muitos outros impactos indiretos. Onde nessa figura que mostra os meses de verão, aqui na esquerda, e os meses de inverno, aqui na direita, é possível ver esses impactos remotos do El Niño. Ele afeta todo o globo, praticamente, mas a gente vai concentrar aqui na América do Sul. Então a gente vê que nos meses de verão, toda essa parte central do norte e nordeste brasileiro aqui vai estar um pouco mais seco, por conta do ramo descendente. A parte do sudeste do Brasil, ele vai estar mais quente, enquanto o sul brasileiro e parte do Uruguai e da Argentina também vai ser bem mais chuvoso, como comentado anteriormente. Enquanto os meses de inverno já não vão mais ter aquele padrão de seco sobre o nordeste e parte central do Brasil, da América do Sul, ele vai se deslocar mais para a América Central, e também o padrão chuvoso sobre o sul do Brasil também vai ser alterado. Enquanto aquela região de padrão de aquecimento onde era apenas sobre o sudeste, ele vai se expandir, pegando também boa parte central do Brasil e do nordeste. Então, a gente tem impactos diferentes com base na estação em que o El Niño está atuando. Ainda falando sobre o impacto do El Niño no globo, eu trago algumas reportagens de eventos específicos que ocorreram ou que foram influenciados por conta do El Niño. O primeiro deles é por conta referente aos incêndios que ocorreram na Austrália no ano passado. E aqui ele mostra que o principal motivo desses incêndios é um fenômeno climático conhecido como dipolo do Oceano Índico, ou também chamado de El Niño, que ele causa períodos de calor e secas intensos. Então, períodos de seca, ainda mais com altas temperaturas, é um super fator que pode favorecer ou ainda mais intensificar episódios de incêndios, que episódios naturais da própria região da Austrália, mas por conta desse fenômeno climático, esses episódios foram ainda mais intensos. Então aqui nós tivemos temperaturas acima de 45 graus, com ventos fortes e pouca chuva. Já no Brasil, eu trago outras duas notícias, uma relacionada com a agricultura, e está falando que o país deixou de colher 1,9 milhões de hectares por conta do El Niño no ano de 2016. E uma outra notícia um pouco mais recente, agora relacionada com a biodiversidade, mostra que o El Niño está relacionado com o colapso de diversos insetos na região da Amazônia. E por fim, para finalizar o tópico 8, antes de entrarmos em mudanças climáticas, eu vou apresentar para vocês alguns sites e algumas ferramentas, todas de acesso liberados, e que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que vocês podem acessar e procurar cada produto que vocês quiserem. E nele é possível vocês encontrarem várias informações meteorológicas e climáticas e diversos produtos com diferentes aplicações. Então vou mostrar eles para vocês. Então o primeiro site que eu vou mostrar para vocês é o Wind. Ele é um site de meteorologia basicamente voltado para a previsão do tempo, onde qualquer variável meteorológica que você estiver interessado, ele vai mostrar as previsões para os próximos dias. E não só isso também, ele consegue mostrar várias variáveis meteorológicas ao mesmo tempo, combinando essas informações. Então aqui eu vou mostrar bem brevemente como você pode mexer nesse site e também nos outros. Eles são normalmente bem simples e intuitivos, com a primeira informação você já consegue ir encontrando outras aplicações com base no seu interesse. Esse daqui, o Wind, o primeiro, ele tem informação para o globo todo, você pode selecionar sua região de interesse tanto pelo mouse ou digitando uma localização. Então se você, por exemplo, coloca Itajubá
ele encontra uma região e aí ele dá um zoom demarcando aonde está essa região de interesse, e aqui do lado ele coloca as principais informações meteorológicas para os próximos dias. Então ele vai ter essa previsão de nebulosidade, de temperatura, qual que é o acumulado de precipitação, as informações de vento. Ainda voltando para se o interesse for para uma região específica, é mais importante clicar aqui onde está esse comparar, que você consegue ver as previsões de diferentes modelos. Então você normalmente vai querer que esses modelos eles tenham uma concordância entre eles. Então se por exemplo está marcando chuva para um dia, você vai querer que mais de um modelo esteja marcando essa chuva ou qualquer outro tipo de fenômeno. Agora, se você estiver interessado em conhecer quais informações meteorológicas esse site tem, você pode clicar aqui em mais camadas, que vai ter todas, são diversas mesmo. Você pode ir clicando aqui, que vai aparecer todas as camadas que esse site tem disponível, são diversas. Ou você também pode usar essa opção de procurar camada para filtrar uma mais específica. Você pode, por exemplo, escrever vento e ver todas que estão referentes a vento. Então você vai ter as informações de velocidade do vento, junto com a velocidade que está em nós. Você vai ter a direção do vento. Você pode também ver especificamente rajadas de vento, qual seria essa intensidade máxima para aquele dia. Para precipitação, você também pode utilizar esse, escrevendo chuva. Você tem essa informação de precipitação, até mesmo com descargas atmosféricas, caso tenha no dia de interesse, o acumulado de precipitação. Aí aqui você consegue selecionar o acumulado que você quer, são as próximas 12 horas, as próximas 24 horas, 3, 5, 10 dias. Com isso é com base no seu interesse. Mas além disso, existem outras plataformas também que eu vou ir mostrando. A segunda é a aba de imagens de satélites do INPE, que você pode primeiramente filtrar com base no produto que você está interessado. Então se você quer estar trabalhando com descargas atmosféricas, com queimadas, com poluição, existem produtos específicos para isso. Ou você também pode simplesmente selecionar o canal do satélite que você está interessado. Para a meteorologia, normalmente eles utilizam o canal 13, e com base na aplicação você pode escolher se você quer o visível, o infravermelho, ou qual que for a sua aplicação. Então aqui, por exemplo, a gente tem essa imagem de satélite para a América do Sul, onde é possível identificar as regiões de nebulosidade e os diferentes tipos de nuvens. Você também pode estar animando essa imagem para poder ver como que é o deslocamento de uma determinada massa de ar, como que estão as condições de tempo em uma determinada região. E o último também é uma aba do CPTEC, mais relacionado para energia agora, que é normalmente para quando você está interessado em uma informação de precipitação sobre uma bacia hidrográfica específica. Aqui eu posso selecionar qual seria essa minha bacia de interesse. Eu posso, por exemplo, colocar a subbacia do rio Tietê. Então aqui eu vou ter o acumulado de precipitação entre o outubro de 2019 até junho de 2020. Então normalmente com essa questão energética para bacias hidrográficas esse período normalmente é maior, mas você pode acabar variando esse período aqui do lado também, colocando para o monitoramento diário, para o acumulado entre os últimos 10, 5 dias. Você pode estar fazendo com base na sua aplicação. E aqui do lado esquerdo a gente tem primeiro um mapa dessa região, dessa bacia, para o acumulado total em milímetros. E aqui do lado a gente tem a anomalia, então que é a diferença da precipitação desse período com a climatologia. Então aqui, além disso, você pode selecionar qual o ano de interesse que você quer estar verificando, se o acumulado é para um mês específico, se é para o acumulado anual, para qualquer outra bacia que tenha no Brasil. Então são ferramentas que é bem interessante, que provavelmente supre a maioria das necessidades, e boa parte delas já acaba dando um resultado praticamente final, onde não é necessário um conhecimento meteorológico tão profundo para entender o porquê está acontecendo ou para poder prever isso. Então esses sites são bem interessantes, com diversas aplicações, e principalmente que eles também são de forma gratuita. Agora, finalizado o tópico sobre os sistemas meteorológicos que são capazes de afetar as condições de tempo no Brasil, vamos entrar no tópico sobre mudanças climáticas e entender um pouco mais sobre o que é, sobre o que ela impacta e como que isso acontece aqui no Brasil. Então, primeiro de tudo, acho que é uma coisa bem interessante saber e que normalmente é bastante confundida, é a relação entre mudanças climáticas e aquecimento global. Se elas são a mesma coisa, se não são. E para isso, primeiro a gente entende o que é um aquecimento global. E define-se aquecimento global como o aumento contínuo da temperatura média do planeta com base em medições.
Então, é basicamente a temperatura média do planeta. Então, faça a média da temperatura entre todos os continentes, sobre o oceano, toda a região do planeta, e vê uma temperatura média e qual que é essa variação ao longo dos anos, se é uma variação de aumento ou de diminuição. As medições apresentam que essa temperatura média do globo está aumentando ao longo das últimas décadas, por isso que fala-se tanto sobre o aquecimento global. E o termo aquecimento global surgiu porque mesmo que tenha-se regiões em que a temperatura diminua, na média o globo está aumentando. Então a maior parte das regiões tem-se um aumento da temperatura média. E já mudanças climáticas, o que seria isso? Ela é um pouco além do aquecimento global. Por quê? Porque além dela considerar esse aumento da temperatura média global, ela considera principalmente qual que é o efeito desse aumento e os impactos tanto direto quanto indireto, como nos padrões de precipitação, nas tempestades como secas, enchentes, nas alterações na biodiversidade, alterações nos próprios sistemas meteorológicos que a gente acabou de ver. Então ela é um pouco mais complexa do que simplesmente apresentar um aumento ou não na temperatura média global. E quando estamos falando sobre mudanças climáticas, existe também as diferenças entre mudanças climáticas naturais, ou seja, que o próprio sistema climático, o próprio planeta passa por mudanças climáticas independente da atuação do ser humano, e as mudanças climáticas antrópicas, ou seja, são as que dependem diretamente de ações e atitudes do ser humano. Então, quando a gente está falando disso, é preciso separar entre uma mudança climática natural e antrópica, ou não natural. Então, por isso que surge normalmente a primeira pergunta: mas não sempre houve períodos pré-históricos de aquecimento e resfriamento do globo? E para tentar entender e responder essa questão referente a se sempre houve aumento da temperatura e resfriamento da temperatura ao longo dos anos, a gente parte para a ciência que é chamada como paleoclimatologia, que é uma ciência específica para entender o clima passado. E para isso, a gente normalmente utiliza duas fontes de dados, que são os anéis de árvores ou as informações de geleiras. Nesse caso aqui eu estou mostrando um gráfico onde contém os principais gases do efeito estufa retirados de geleiras, e com base aqui no eixo dos anos, que ele varia do período atual, ele vai até 650 mil anos atrás, e isso só é possível realmente por conta de informações que contém, por ser uma amostra de geleira, porque como que funciona? Uma geleira, quando ela vai compactando a neve ao longo dos anos, ela consegue armazenar informações da atmosfera daquele momento com base em diferentes elementos que eram parte da composição da atmosfera daquele ano, e vai se armazenando ao longo dos anos, dos séculos, e é possível interpretar quais eram as condições meteorológicas naquele período, com base nisso. Então é por isso que se utiliza informações de geleira. E com isso, aqui nós temos o óxido nitroso, dióxido de carbono e o metano ao longo dos últimos 650 mil anos. E se a gente começa a analisar, a gente percebe que em todas essas regiões cinza são realmente picos, ou seja, aumento da concentração desses gases. E se a gente olha, a gente também encontra épocas em que teve diminuição da concentração desses gases. Isso é o que explica esses ciclos naturais climáticos. Então a gente realmente tem períodos em que aumenta e diminui a concentração desses gases. E a gente pode associar que esses gases estão diretamente relacionados com a temperatura média global. Beleza. Aí o ponto é que começa, a partir dessa última região em cinza, a gente tem um aumento que estaria referente ao século XVIII, que foi quando começou a Revolução Industrial, que teve larga escala de industrialização, ou seja, emissão de vários poluentes para a atmosfera. Então é a partir desse momento que começa a considerar como uma atividade antrópica de grande importância e de grande magnitude. E é nesse momento que a gente encontra o pico, como nunca visto nessas medições, da concentração desses três gases. Então esse aumento ele é muito mais rápido e muito mais significativo do que todas as outras medições. Então é por isso que a gente consegue diferenciar quando que existem algumas alterações causadas de forma natural com alterações causadas pelos homens. Então aqui a gente tem a escala desses três gases, e do CO2, ela mesmo com o passar dos anos, ela continua aumentando ainda mais. Então quando esse trabalho foi publicado, a escala estava em torno de 360 partes por milhão,
mas agora em abril de 2020 ele se encontrava em 413 partes por milhões. Ou seja, isso só implica que com o passar dos anos, essas concentrações estão aumentando ainda mais. Então isso está intensificando ainda mais todas as questões relacionadas com as mudanças climáticas. E não só para o CO2, para todos os 3 gases do efeito estufa, eles são os maiores dos últimos 650 mil anos. Então isso aqui nunca foi visto de forma natural antes. Agora, buscando entender qual seria o impacto desses gases, o impacto das mudanças climáticas, talvez fique muito nítido, muito claro quando a gente começa a olhar as notícias das últimas décadas. Então a gente começa com uma notícia de 2006, que seria que a Somália tem a pior seca das últimas décadas. Isso em 2006. Então, 5 anos depois, a gente tem que a Somália enfrenta a pior seca em décadas. Então, novamente, 5 anos depois, a mesma região sofreu com a pior seca das últimas décadas. Agora, 5 anos de novo, mais uma, fome na Somália, seca novamente nessa região. Então a gente consegue ver que a frequência dos eventos extremos, seca, eventos de precipitação, sempre ocorreu de forma natural. Só que por conta das mudanças climáticas, a frequência e a intensidade desses eventos estão sendo totalmente alterados. E esse padrão é possível identificar em todo o globo. Por exemplo, aqui no Brasil, a seca da Amazônia em 2005 foi considerada uma das mais severas em 100 anos. E logo em 2010, ou seja, mais 5 anos depois, seca na Amazônia em 2010 foi a mais severa em 100 anos. Ou seja, cada vez que ocorre esse evento extremo, ele está tendo um impacto ainda maior do que já era registrado. Além da frequência, a intensidade desses fenômenos estão sendo tendo uma magnitude muito maior. E dessa forma é possível ver que o impacto das mudanças climáticas ele ocorre em todos os globos, em todo o globo. Então, quando você busca notícias ou estudos em qualquer região do globo, você consegue ver que a frequência e a intensidade desses eventos estão sendo alteradas. Comentei, né, que além dos eventos extremos, as mudanças climáticas elas também são capazes de alterar os sistemas que nós propriamente conhecemos. Então, nesse esqueminha aqui de Pascal e colaboradores de 2019, a gente tem de como que ficariam os sistemas com base em mudanças climáticas, né? Então aqui na esquerda nós temos o antes das mudanças climáticas. A gente tem aqui na região amazônica esse efeito local que estaria fazendo essa convergência de umidade por conta da liberação de calor latente da floresta. Então a gente teria todo esse transporte de umidade ocorrendo aqui até o sul e sudeste brasileiro. Então, como já comentado também, teria a baixa do Chaco, aqui sobre a Argentina, em baixos níveis. Em altos níveis, teríamos a alta da Bolívia, que todos juntos estariam possibilitando as ACAS, que estaria tendo toda essa banda de nebulosidade, que estaria fazendo a precipitação em toda essa região, da Amazônia até o sudeste brasileiro. E aqui no sul, a gente teria esses sistemas de eventos de chuvas um pouco mais intensas, até com descargas atmosféricas. Já aqui na foto da direita, seria depois, ou seja, com base nos impactos das mudanças climáticas. Primeiro, as ACAS e a Baixa do Chaco, elas iriam se deslocar para o sul. Então, toda aquela questão que eu comentei, que quando a posição das ACAS vai estar gerando uma estiagem, um período que impeça a formação de precipitação ao lado, vai ser intensificado ainda mais. Então, toda essa região aqui do sudeste central do Brasil, principalmente, vai ser afetado por períodos de seca. Consequentemente, vai ter uma intensificação da ASAS, que antes ela é responsável pelo transporte de umidade aqui do oceano para o continente. Com a intensificação dela, ela não vai mais trazer essa umidade do oceano, pois ela vai estar trazendo o vento quente e seco do continente para regiões mais ao sul do próprio continente. Então é uma coisa que vai intensificar ainda mais essa região de seca. E o JBN, ou os jatos de baixos níveis, vão ficar ainda mais intensos. Ou seja, esses sistemas de eventos extremos que nós tínhamos aqui no sul, eles vão ficar ainda mais intensos, causando mais chuva, mais precipitação, podendo causar enchentes, alagamentos, acidentes com descargas atmosféricas, etc. Então aqui até é possível ver essa alteração na posição da Baixa do Chaco. E uma coisa que ainda não se sabe, como a alta da Bolívia é uma resposta ao aquecimento que ocorre por conta da Baixa do Chaco, não se sabe ao certo
qual seria a posição dessa alta em altos níveis. Se ela iria acompanhar a Baía e também vir mais ao sul ou não. Isso, consequentemente, poderia gerar ainda mais alterações nos padrões meteorológicos e climáticos que a gente conhece. Nós podemos ver essas alterações nos sistemas meteorológicos que nós já conhecemos, mas além disso, as mudanças climáticas elas também vão ser responsáveis por alterar primariamente os padrões de temperatura e, consequentemente, os padrões de precipitação em todas essas regiões do globo. Então, ainda existem projeções que apontam ainda mais alterações nesses sistemas, e principalmente no número de eventos extremos e na intensificação desses eventos. O efeito local é muito importante nesse tipo de avaliação, então cada região do globo apresenta algumas modificações próprias, então por isso que é importante entender essa questão da mudança climática para que a gente possa estar preparado para essas modificações que já ocorrem, mas principalmente para ver medidas que a gente possa fazer para que os efeitos da mudança climática sejam diminuídos ao longo do tempo, pois algumas das alterações é considerado que a gente não consegue reverter. Então a gente tem que aprender ou desenvolver formas de conviver com elas, mas também desenvolver formas que elas possam ser diminuídas ao longo dos anos. Isso com base em desenvolvimento de tecnologias limpas, de conscientização e várias outras formas. Aqui eu conversei com vocês sobre os principais sistemas meteorológicos que afetam as condições de tempo no Brasil. Esses sistemas eles atuam de forma bem mais profunda, mas o principal impacto deles foi possível mostrar nessa apresentação. E também existem alguns outros sistemas com diferentes escalas, tanto espacial como temporal, que também afetam as condições de tempo. E com isso eu finalizo a apresentação para vocês, deixo as principais referências utilizadas nesses trabalhos, nessa apresentação com os trabalhos que mostraram os mapas, os impactos desses sistemas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo ou com a professora Fabrina. Eu agradeço a apresentação, poder apresentar esse trabalho para vocês, e ressalto que isso aqui faz parte do estágio de docência orientada do programa de mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com orientação da professora doutora Fabrina. Obrigado.